Então, boa noite a todos. Eu sou Ricardo. Boa noite. Eu sou Ricardo, sou médico veterinário. Eu faço parte do VET, que é o núcleo veterinário da AMI em São Paulo. Faço parte de um grupo de estudos também que chama MedVesp, que faz o estudo espiritual e veterinário, né, da espiritualidade dos animais. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a alma dos animais, sobre uma visão científica e uma visão espírita, né, sobre a alma dos animais. E justamente confirmando aquilo que a gente sempre viu, que o espiritismo ele sempre chega adiantado à ciência, né? Então o espiritismo sempre chega mostrando aquilo que depois a ciência vem a confirmar, e é isso que nós vamos estar vendo aqui hoje nessa palestra. Então a nossa palestra chama Alma dos Animais confirmada pela ciência e pelo espiritismo, e a gente vai estar justamente vendo isso. Deixa eu só ver aqui pela frente. Então, a nossa palestra se baseia justamente nessa frase do Livro dos Espíritos, né, na pergunta 24. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Um e outro, porém, se confunde no princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, toda a nossa palestra ela se baseia nisso, que a inteligência é um atributo tão essencial do espírito que ele se confunde com o espírito. Então, tudo o que nós vamos falar vai estar baseado nisso, tanto da parte científica quanto da parte espírita, né? Então, esse é o nosso começo, é o nosso princípio e a nossa base para toda a palestra, para todo esse conhecimento que a gente vai tentar passar para vocês. Então, da onde que se baseia a ciência que nós temos hoje? A ciência que nós temos hoje, ela vem do pensamento cartesiano. Esse pensamento cartesiano vem de um pensador que chama René Descartes. Esse René Descartes, o que aconteceu? Um dia, ele estava pensando, né, por isso que ele é um pensador, e ele estava pensando assim, nossa, mas às vezes a gente tem um sonho, e o sonho é tão real, e como que a gente vai saber se a gente não está tendo um sonho agora, e isso aqui é um sonho, depois eu vou acordar, ou se isso aqui é a realidade? Né? Como que eu vou ter certeza de alguma coisa se durante o sonho parece que as coisas são tão reais? Então ele começou a ficar com um monte de dúvidas e levantar um monte de questões. Aí que conclusão ele chegou? Ele chegou à conclusão que assim, a única coisa que ele tinha certeza na vida é que ele tinha uma dúvida. Aquela dúvida que ele tinha era a única certeza que ele tinha. Para ele ter aquela dúvida, o que era necessário? Era necessário que ele existisse. Porque se ele não existia, como que ele ia ter uma dúvida? Então ele começou lá, se tem uma dúvida, eu penso. Se penso, logo eu existo. O pensamento, por ser imaterial, ele tem que vir de algum lugar, né? Então ele concluiu que vinha da alma. E o que ele concluiu mais? Se eu penso, eu existo, né? Eu tenho uma alma, então da minha alma, como que eu consigo identificar a minha alma por causa desse pensamento? E como que eu identifico a alma das outras pessoas? Eu só vou conseguir identificar a alma das outras pessoas se as outras pessoas me demonstrarem que têm pensamentos. Então, se a outra pessoa conseguir se comunicar e passar que tem uma ideia, então ele tem um pensamento e ele tem uma alma, né? Então, ele levou em consideração o que é? A comunicação. Então, na sua época, e a seu ver, a única maneira de se exteriorizar os pensamentos era através da comunicação. E ele chegou, através desse raciocínio, à ideia de que a alma que era responsável pelas emoções, pela dor, pelos sentimentos, né, pela inteligência. Então ele relacionou a alma com todas essas características: inteligência, pensamento, sentimento, emoções, dor, né, principalmente. E o que ele falou? Então assim, a pessoa que se comunica, que consegue se comunicar, tem uma alma e ela tem dor, tem sentimentos, tem emoções, porque o corpo nada mais é do que uma máquina. O corpo nada mais é do que um mecanismo, uma máquina que funciona, então todas essas outras coisas vêm da alma. Então ele começou a relacionar justamente a emoção, sentimentos e dores com a alma, e como os animais, para ele, não se comunicavam, ele achou que os animais não tinham alma. E se os animais não tinham alma, o que eles não tinham? Não tinham emoções, não tinham sentimentos, não tinham dores, não tinham inteligência, né? Então ele considerou os animais como se fossem máquinas de carne, desprovidas de alma, e pior que isso, incapazes de ter emoções, inteligência e de sentir dor, né? Pode passar.
E aí ele levou a uma situação que a gente vê até hoje. Muitas vezes, o que a gente vê na clínica, e a gente vê as pessoas por aí, falando assim, ah, mas os animais sentem dor, mas os animais têm sentimento, mas os animais têm emoção. Por quê? Porque vem desse pensamento dele. Ele achava que os animais, porque eles não conseguiam se comunicar, eles não sentiam dor, não tinham emoções, não tinham sentimentos. Né? Então, deu liberdade para se fazer um monte de abominações. Tanto que, na época dele, se abria os animais vivos para se estudar. Né? Então, para se estudar, ou a função do rim, do fígado, do coração, se abria eles vivos, enquanto ele aguentava, eles iam estudando. E falavam que a dor e o grito deles nada mais era do que rangidos de engrenagens. Né? Então, para a gente ver até onde chega, né, o pensamento humano e a conveniência do pensamento humano. Né? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar esse mesmo pensamento dele para demonstrar que os animais têm alma. Né? Então, pela própria ciência, pelo próprio pensamento dele, nós vamos demonstrar que eles são capazes de se comunicar, tanto entre eles quanto os animais se comunicarem com os humanos. E demonstrar que eles têm pensamentos também, emoções, através de um estudo que foi feito com imagens de tomografia computadorizada, de ressonância magnética do cérebro dos animais, demonstrando que eles conseguem ter pensamentos e ter emoções também. E que muitas vezes essas emoções, esses pensamentos, estão na mesma área do cérebro que a área do humano. Então, o que foi feito? Foi feito um trabalho se mostrando alguns estímulos e os animais reagiram da mesma maneira que os humanos. Né? Então, através disso que nós vamos mostrar. Então, quem não viu uma formiguinha conversando com a outra e mostrando onde tem um açúcar, por exemplo? Né? Então, é um meio de comunicação? É um meio que usa odores e líquidos, mas é um meio de comunicação. Então, se é preciso se comunicar para transmitir uma ideia, para se demonstrar que se tem um pensamento, para se demonstrar que se tem uma alma, então todos os animais eles conseguem se comunicar entre si. É só questão de ter boa vontade de parar e prestar atenção. Né? Pode pensar. E além disso, eles conseguem se comunicar com os humanos. A gente está vendo uma gorila que ela usa uma placa que foi feita, um esquema, uma placa que foi feita para crianças com deficiências físicas e mentais, para as crianças se comunicar. E ela consegue se comunicar da mesma maneira, com muita eficiência e passando as ideias dela. Então, se é preciso se comunicar para se passar as ideias, e se passar as ideias para se provar que tem uma alma, fica mais do que provado. Até porque ela consegue passar as ideias para uma outra espécie, que é a humana, e se fazer compreender também por essa outra espécie. Os golfinhos, eles têm uma capacidade de comunicação muito maior do que a nossa. Eles conseguem se comunicar através de assovios, né, porque eles não vão conseguir falar, porque a própria formação deles anatômica não consegue falar. Mas eles conseguem se comunicar por assovios de uma maneira muito mais eficiente que a humana e muito mais rápida. E todos eles têm um nome próprio. Então ele chama o outro pelo nome próprio, assoviando. Ele indica se tem comida, se tem perigo, se tem algum risco. Né? Então eles vão se comunicando. Também vão provando que tem alma. Pode pensar. Esse papagaio é um papagaio que chama Alex. E ele foi considerado como se fosse a inteligência de uma criança de 5 anos. Porque além dele conseguir relacionar as palavras, ele conseguia, por exemplo, relacionar que isso era uma chave, que aquela chave ela era vermelha, essa chave era verde, e que essa chave é maior do que aquela. Então ela conseguia relacionar não só a palavra, mas a relação de tamanho, de cor, né, e de formato. E eles era capaz até de saber o que era o zero. Por exemplo, se não tivesse chave nenhuma e perguntava quantas chaves tem, ele fazia de uma maneira que dizia que estava o zero, que não tinha nenhuma. Né? Então tinha uma capacidade muito, muito grande de entendimento e de repetição, né, de palavras, de comunicação. Pode pensar. Então, aqui a gente tem uma reportagem falando do primeiro animal que não era humano, né, o primeiro animal não humano a aprender a língua dos sinais. E aprendeu 350 palavras. E esse caso é muito bacana, porque assim, por muito tempo ficaram tentando ensinar os chimpanzés, os gorilas, os primatas a falar. Só que eles não têm a capacidade de falar, porque eles não têm toda aquela parte de fonação que a gente tem. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a perceber que era muito mais fácil ensinar com a linguagem de sinais. E foram ensinando, e conseguiram ensinar essa chimpanzé, ela aprendeu 350 palavras. Né?
E não era uma coisa simples, tinha que se repetir 14 dias seguidos, né, a mesma aplicação correta das palavras. Pode passar para frente. Então, ela se comunicava tão bem com o seu tratador e seu treinador, né, que ela conseguia passar frases completas, mensagens inteiras. E mais engraçado que isso, ela chegou a aprender até a mentir com os humanos. Né? Então, um dia, ela derrubou uma coisa lá, quebrou uma coisa, aí chegaram para ela e perguntaram: quem que quebrou isso aqui? E ela pegou e apontou para a estagiária. E pôs a culpa na estagiária. E pelas câmeras, eles tinham filmado que era ela. Então ela foi se relacionando tanto com os humanos que ela conseguiu criar essa ideia, né, de mentira. E mais do que isso, depois ela teve filhote, ela ensinou o filhote a linguagem dos sinais, e depois ela foi reintroduzida num grupo de chimpanzés, de mais de 30 chimpanzés, e ela ensinou todos aqueles chimpanzés a linguagem dos sinais. Então, além de ela conseguir aprender a se comunicar com os humanos, ela ensinou os outros chimpanzés a se comunicarem também. Então, é um avanço muito grande. Pode pensar. Então, esse é o manifesto de Cambridge, que a gente fala que em 2010 saiu esse manifesto e foi feito um estudo, né, nos cérebros e com anatomistas e com grandes pesquisadores. E o que eles chegaram à conclusão? Então, com o respaldo de uma década e meia de estudos do fenômeno da consciência, do comportamento animal, da rede neural, da genética e da anatomia do cérebro, cada vez mais refinados por novas tecnologias de investigação, concluiu-se que as estruturas nervosas ativadas no cérebro de um bicho assemelham-se às de um humano, quando também sente prazer, medo, dor e até piedade. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um cachorro, puseram no tomógrafo para ver o cérebro dele, para ver que área do cérebro que reagia. E aí puseram um estímulo alegre. Então puseram uma pessoa que ele gostava muito. Aí aquela área do cérebro que brilhava era igualzinha à área do humano. Pegaram e puseram uma coisa que ele tinha medo. A área do cérebro que brilhava era igualzinha à do humano. Né? Então, em muitos aspectos, né, cai por terra essa diferenciação que a gente faz, né, essa escala tão diferente que a gente acha que tem dos animais. Pode passar. Porque, na verdade, muito pouco se diferencia do cérebro dos animais para o cérebro humano. Então, o cérebro é como se fosse uma cebola. Então, no meio da cebola, tem uma parte que é comum a répteis, a anfíbios, aos animais primitivos. Depois, um pouquinho mais para fora, começa a ser só dos mamíferos. Depois, um pouco mais para cima, começa a ser só dos primatas. E depois chega uma hora que é só a parte humana, né, que tem aquela parte diferenciada. Mas a grande maioria do cérebro dos humanos e dos animais, elas têm as mesmas funções. A grande parte dos cérebros são iguais. Né? Pode pensar. Então é que nem uma grande cebola. Então tem o começo, aí depois vai vindo uma outra camada, depois vai vindo outra camada, depois vai vindo outra camada. Né? E no fim, muito pouco se diferencia do humano para os primatas, um pouco mais entre o humano e os mamíferos. Né? Então, não tem grandes diferenças assim anatômicas. E aqui, o neurocientista que fez aquele manifesto, ele fala: acho que vou virar vegetariano. É impossível não se sensibilizar com essa nova percepção sobre os animais, em especial sobre sua experiência de sofrimento. Então, a própria ciência vem, né, mostrar o quê? Que o que o René Descartes, né, achava que os animais não tinham alma, achava que os animais não sentiam dor, achava que eles não tinham emoções, não tinham sentimentos. A própria ciência vem mostrar que não, que eles têm sentimentos, têm dor, têm emoções, e segundo a própria ciência, né, é um sinônimo da alma. Né? E agora a gente vai para a nossa segunda parte, que é justamente relacionar essa parte científica com a parte espírita. Né? Porque o espiritismo é sempre assim, ele sempre vem na frente da ciência, depois a ciência vem para se confirmar o espiritismo. Então agora a gente vai, através do Herculano Pires, do Chico Xavier, do Allan Kardec, né, de grandes autores, mostrar aquilo que a ciência vem mostrando, né, o espiritismo já vinha mostrando antes. Então a primeira pergunta que a gente se faz: os animais têm alma? Né? Então quem convive com os animais não tem dúvida. Né? Mas mesmo assim, a resposta sim, né? Considerando que a inteligência é um dos atributos essenciais do espírito, tão importante que um se confunde com o outro, podendo até ser considerado a mesma coisa, como os animais agem demonstrando inteligência, racional ou não. Então, assim, tem muita gente que fala assim: os animais não têm inteligência, eles só têm instinto.
Aí o que o livro dos Espíritos fala do instinto? O instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio, na pergunta 53. Então, se o instinto é uma espécie de inteligência, e se a alma se confunde a inteligência com a alma, então, né, se eles têm o instinto, eles têm inteligência. Tem inteligência, tem a alma. Né? Então, não tem motivo para não se confirmar. E eles possuem o princípio independente da matéria, que sobrevive ao corpo, pode ser considerado seu espírito quando encarnado sua alma. E aonde a gente vê? Aí a pessoa fala assim, mas onde está no livro dos Espíritos? Onde está no Kardecismo? Então, no livro dos Espíritos, pergunta 24. A inteligência é o atributo essencial do Espírito. Um e do outro, porém, se confunde no princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. E o mesmo que disse provou a ciência. Né? Na pergunta 73, o instinto é uma espécie de inteligência. Então, também não adianta falar que só tem instinto, porque o instinto é inteligência também. Na pergunta 597, pois que os animais possuem uma inteligência, então ele já está mostrando que tem inteligência na própria pergunta. O Kardec já está falando, ele já tem inteligência. Se ele tem inteligência, então ele tem alma e tem espírito. Que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há e que sobrevive ao corpo. Se sobrevive ao corpo, não se perde no nada, não se perde no todo universal. Então ele sobrevive ao corpo. Então ele é independente do corpo e sobrevive. Então ele não existe essa história de alma grupo, de se perder no todo universal depois que desencarna, no todo da espécie. Ele sobrevive ao corpo. E na Gênese também fala, a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, então dos dois, não é só de um, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário, está no princípio inteligente. E aí o pessoal fala assim, os animais têm princípio inteligente, mas o homem tem alma. E aqui o que está dizendo? A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, está no princípio inteligente. Então é só uma questão de palavras. Né? É só uma questão de se mudar as palavras. No princípio inteligente ou no espírito, que pré-existe e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver, pelo trabalho que ele cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito, né? Aqui ele fala espírito, que é a mesma coisa que o princípio inteligente que ele fala lá. Não se gasta, ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Né? Então fica bem claro, né, que os animais e os humanos têm a alma. Pode passar. E o pessoal que fala que é princípio inteligente, fala que se perde no todo universal, né, fica bem claro que o kardecismo, o espiritismo, mostra que não. Né, que eles têm uma alma individual. Segunda pergunta. A alma dos animais difere da alma dos humanos? A gente já viu na outra pergunta, lá no final, né, que é a mesma coisa, mas vamos ver aqui. Não, no sentido de sua origem, a alma dos humanos e dos animais são a mesma coisa, só estão em fases evolutivas diferentes, onde as almas humanas têm uma aquisição muito maior. Então o que a gente fala é assim, um feto e um senhor idoso é diferente? Tem coisas diferentes, mas qual que é a diferença entre um e outro? É o tempo. Uma criança que está no pré-primário e um médico formado, qual que é a diferença dos dois? É o tempo e o aproveitamento do tempo. A criança pode levar 20 anos para se tornar um médico, pode levar 30 anos, pode levar 50 anos. Depende de como ela aproveitar o tempo. Se ela quiser ficar muito tempo no pré, repetindo a mesma lição, repetindo a mesma lição, depois vai para o primeiro ano, repete a mesma lição, ela vai levar muito tempo para poder se formar numa faculdade, para poder ter uma profissão, para poder se formar como médico, ou como engenheiro, ou como veterinário, o que for. Agora, se ela se esforçar bastante, ela vai conseguir chegar nesse objetivo mais rápido. Então, a alma dos animais e a alma dos humanos, a única diferença que tem é o tempo e o aproveitamento do tempo. Né? O animal, ele vai passar por experiências e um dia vai se tornar humano. Mas depende do quê? Do tempo que ele vai estar levando e do aproveitamento desse tempo. Então, onde a gente vê? No livro dos Espíritos, pergunta 540. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Livro dos Espíritos, pergunta 606a. Então, emanam de um único princípio a inteligência dos homens e dos animais? Ele fala, sem dúvida. Né? Então, fica bem claro que é da mesma origem. Aqui a gente tem uma figura mostrando justamente o animal saindo do corpo em sonho e a pessoa saindo do corpo em sonho. Agora, no mundo espiritual é uma coisa muito boa, né? Porque lá sempre é mais adiantado que aqui. Então, lá não existe animais de rua.
Que nem esse cachorro não vai sair sozinho e sair por aí passeando. Vai ter sempre um humano tomando conta dele, tutorando ele, tomando as precauções com ele. Então sempre vai ter um humano junto. Então a terceira pergunta, que todo mundo se faz, muita gente quando perde os animaizinhos fica se perguntando: o que acontece com os animais ao desencarnar? Então, assim, quando os animais desencarnam, seu espírito é recebido por espíritos incumbidos de tutelá-los no mundo espiritual. Então ele é curado de suas enfermidades, muito mais rápido que os humanos. E por que muito mais rápido do que os humanos? Porque os humanos ficam se fazendo de vítima. Porque o humano fica remoendo a dor que sente, fica remoendo a tristeza, a angústia, e fica recriando aquelas enfermidades que ele tem. Então fica dificultando as energias boas a ajudarem a curar. E os animais não têm isso, então eles se curam muito mais rápido. Eles não têm aquela síndrome de vítima. E é logo reconduzido para animar novos seres. Alguns animais, por suas características próprias e valores adquiridos, servem ao homem também no mundo espiritual. Vemos, pois, cães, aves e outros animais que são descritos nas obras espíritas, mas não são espíritos errantes, pois não possuem essa liberdade. Os espíritos dos animais no mundo espiritual ficam sob a tutela dos humanos que se incumbem deles. Então, assim, o animal no mundo espiritual depende muito da sua utilidade. Por exemplo, o que adianta uma barata ficar no mundo espiritual? A única coisa que ela vai fazer é assustar algumas pessoas e pôr medo em algumas pessoas. Ou um rato no mundo espiritual. Só vai assustar algum espírito lá mais medroso. Agora, um cão, um cavalo, um luar, às vezes uma ave, ela pode ser muito útil no mundo espiritual. Nós sabemos de alguns casos. Tem um caso de um São Bernardo, que ele teve uma vida muito sofrida, e ele passou de muitas famílias, e no fim teve um câncer na pata, sofreu muito, e ele continuou no mundo espiritual já vai fazer 3 anos. Porque quando você olha para o São Bernardo, o que vocês imaginam? O que vocês lembram? Daquele cachorro da neve que vem salvar as pessoas que estão soterradas na neve. Então o que acontece? No mundo espiritual, ele trabalha com um grupo de samaritanos, que ajudam a resgatar as pessoas que estão no umbral, e quando as pessoas olham para o São Bernardo, elas já reconhecem na hora que é um salvador. E elas grudam no pescoço dele, e ele arrasta elas para longe daquele lugar que elas estão, longe do lodo, longe do fosso, e ele vai arrastando elas, porque ele é forte, ele vai arrastando elas e vai ajudando a salvar, e leva para o grupo dos samaritanos para ser resgatado. E fora isso, qual que é a outra característica do São Bernardo? Ele tem uma cabeça desse tamanho e uma boca desse tamanho. Então, quando vem os espíritos para tentar atrapalhar o serviço dos samaritanos, ele rosna, ele late, ele ameaça, e ele afasta aqueles espíritos trevosos que estão ali tentando atrapalhar. Então, no mundo espiritual, ele é muito útil. Ele trabalha muito junto com esse grupo. Ele vai fazendo resgate e vai ajudando muito. Tem um outro caso que a gente conhece, de um espírito obsessor, que ele amava muito uma moça, que a moça era casada. E ele queria que a moça largasse do marido e ficasse com ele. E a moça envenenou ele, porque não queria largar do marido, porque o marido era rico e tal, envenenou a pessoa aquele amante dela que ele amava muito ela, a pessoa que mais ele amou foi que envenenou ele. Ele morreu e ficou muito revoltado, ele não tinha confiança em mais ninguém. E onde ele foi trabalhar no mundo espiritual? Ele teve a permissão de trabalhar junto com os cavalos, que por serem muito maltratados, muito abusados e muito explorados pelos humanos, e muito sofridos, eles não tinham confiança mais em nenhum humano. Então, o cavalo aprendia com aquele humano a voltar a ter confiança nos humanos, e o humano aprendia a amar de novo os outros seres vivos com aqueles cavalos. Então, um ensinava o outro. E ele está trabalhando lá junto com os cavalos. Ele está aprendendo de novo a ter confiança em outro ser vivo, e o cavalo a ter confiança nos humanos de novo. Então, depende muito. É claro que uma barata, uma lesma, uma mosca não vai ter utilidade no mundo espiritual, então ela vai morrer e logo em seguida vai encarnar. Agora, um cachorro, um gato, tem outro caso lá de Serra Negra, tem um pessoal que está trabalhando com os animais, eles resgatam os animais, e os animais, quando desencarnam e vão para o mundo espiritual, eles estão trabalhando com pessoas que têm dificuldade em aceitar que estão desencarnadas. E pelos exemplos de sofrimento daqueles animais e tudo, vão ajudando aquelas pessoas a entenderem
né, que estão desencarnados e que vão aceitando aquela situação. E os animais, quando eles voltam, eles estão sendo usados para trabalhar com idosos, porque eles já vêm treinando no mundo espiritual a trabalhar com as pessoas, e quando reencarnam eles estão trabalhando com os idosos. Né? Então tem todo um planejamento do mundo espiritual, né, que muitas vezes escapa à nossa percepção, mas se o animal ele tem uma utilidade lá, ele começa a ser trabalhar lá e depois volta e vai aprendendo lá e aqui. Né? Então, vamos para a próxima. Então, o Chico, perguntaram para o Chico Xavier uma vez o que acontece, né? Chico, o que acontece quando os animais morrem? Alguns, como os espíritos disseram a Kardec, reencarnam de imediato, sendo muitas vezes, quando há verdadeiro afeto entre eles, trazido de volta aos seus donos, aos seus tutores. Outros ficam durante um tempo no mundo espiritual e muitas vezes se reencontram com seus antigos donos desencarnados que continuam responsáveis por eles. Então, existem colônias espirituais também no mundo espiritual em que convivem, né, animais e humanos também. Né? Aqui também o Chico Xavier falando, né, através do Carlos Lacerda, quando os espíritos me levaram lá, né, ele está falando sobre uma cidade que ele estava escrevendo o livro Libertação, como providência para auxiliar na recepção do livro, que havíamos começado a psicografar, porque em muitos casos semelhantes iniciativa é importante. Percebi que eles se faziam acompanhar por diversos cães treinados, como os que são utilizados na terra pela polícia. Reparei que eram cães enormes, com grandes mandíbulas e ferozes, que impediam a aproximação de entidades que porventura pudessem nos abordar. Eles não ladravam, mas permaneciam atentos e ao menor sinal estavam prontos para nos defender de um possível ataque. E arrematou: os animais participam de muitas expedições de socorro que são levados a efeito em regiões de difícil acesso no mundo espiritual. Então também é um depoimento, né? Não precisam ficar só baseado no que eu falo, também o Chico Xavier depondo e falando dos animais ajudando no mundo espiritual. Aí outra pergunta: como os animais reencarnam com certa rapidez, é possível que retornem para a mesma família? Isso muita gente pergunta e muita gente fica, né, preocupada e fica querendo, né, saber sobre isso. Então sim, né, e até é muito provável que durante o percurso da nossa vida carnal, que é bem mais longa do que dos animais, reencontremos esses nossos amigos desencarnados em uma nova encarnação, com os corpos novos para um novo aprendizado junto. Então assim, a gente sempre fala assim, se for para o bem do animal ou para o bem da família, muitas vezes ele reencarna na mesma família. E isso é um consolo muito grande, porque assim, é imaginar que aquele animal velhinho, doente, fraco, né, ele foi fazer uma viagem para se curar e ele vai voltar num corpo novinho e filhotinho, né, para ter toda uma vida para viver junto com a gente de novo. Então aqui a gente vê o Marcelo Benedetti também falando, os animais, principalmente os domésticos, aprendem conosco, que somos além de irmãos, seus professores. Durante o tempo que permanecem conosco, passam por várias experiências como encarnados. E quando já for o suficiente, provavelmente ele reencarnará em outra família, em outra localidade, onde aprenderá coisas que não podemos oferecer. Mas, em geral, retornam várias vezes para o mesmo lar. E tem aquele caso do Lorde, do cachorro do Chico Xavier, ele reencarnou 5 vezes, ele conviveu 5 vezes na mesma vida com o Lorde. Né? Então, tem todos esses casos. E o Chico Xavier também, ali o Emmanuel falando para o Chico, pare e preste atenção nesse cãozinho, é o Dom Pedrito que está voltando para você. E aí vem também falando, né, no livro dela, A Questão Espiritual dos Animais, a reencarnação pode favorecer um reencontro afetivo entre animais e o homem para continuarem juntos no mesmo aprendizado de amor. E a gente sempre fala assim, o único bicho que a gente morre e não sente falta é o jabuti, né? Porque os outros geralmente têm a vida mais curta. Agora, às vezes a pessoa tem um jabuti, a pessoa desencarna, e o jabuti fica triste, fica depressivo, não come, fica fraquinho, né? Então eles são, o jabuti, às vezes o papagaio também vive mais que o humano, mas os outros animais geralmente têm uma vida mais curta e a gente acaba sentindo falta deles mesmo. Pode fazer. Pode. E ele vai, o bichinho que morre, seja um cachorro. Se ele retornar para a mesma família, ele pode retornar como um gato, como um outro? Pode também. Pode vir como macho, como fêmea, porque tudo depende do plano espiritual. Né? O plano espiritual, muitas vezes, vê que aquele animal já aprendeu tudo que ele tinha para aprender como cachorro, de repente faz ele voltar como um gato, ou como um pássaro, ou como algum outro ser, porque na verdade não tem uma escala, né, assim, de um ser melhor do que o outro, um mais evoluído do que o outro. Cada um tem uma coisa para se aprender naquela fase, né? Cada espírito tem uma coisa para se aprender naquela fase. Então muitas vezes pode vir um cachorro como um gato,
né? Ou mesmo uma outra espécie, uma outra raça de cachorro, ou um macho, ou como uma fêmea. Né? Então, assim, isso é uma coisa que depende muito do plano espiritual mesmo. Né? E aqui a gente vê o Chico Xavier: quando nós amamos nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir os espíritos amigos trazem de volta para que não sintamos sua falta. E às vezes trazem de volta mesmo como espírito para visitar. Né? Aí outra pergunta que geralmente a gente faz: se os animais reencarnam, eles evoluem como nós humanos? E aí o que acontece? Os animais evoluem, mas não como nós humanos. Por quê? Porque muitas vezes a gente escolhe evoluir, né? A gente escolhe estudar, a gente escolhe aprender, a gente escolhe fazer as coisas, né, de uma maneira para a gente estar evoluindo. Então, os animais eles evoluem, mas não como nós humanos, eles evoluem pela força das coisas. Só que aí nós também evoluímos pelas forças das coisas. Nós evoluímos, às vezes voluntariamente, mas às vezes a gente evolui também pelas situações. Né? Então, muitas vezes a gente evolui também parecido com os animais, pela força das coisas. Eles não podem evoluir como nós pela opção própria, né? Mas eles evoluem pelas forças das coisas. Ou seja, por situações que são alheias à sua vontade. Como ainda não tem o livre-arbítrio desenvolvido igual aos humanos, a maioria das situações de aprendizado são motivadas por forças externas à sua vontade. Deste modo, os animais não têm que expiar suas dívidas, apenas aprender com suas experiências. O termo por força das coisas refere-se justamente a organizações de espíritos superiores agindo sobre os animais, que não poderiam se conduzir por si mesmos, que é aquilo que a gente fala que o animal está sempre tutelado, né, pelos espíritos. E quem de nós também não evolui pelas forças das coisas? Né? Quando a gente fica teimando no erro, muitas vezes as coisas vão se complicando, se modificando de tal jeito que a gente tem que aprender. Né? Então a gente também aprende pela força das coisas também. Então aí a gente vê no livro dos Espíritos, pergunta 602, os animais progridem como o homem, por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Ele responde, pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Só que eu falo assim, eles não têm livre-arbítrio, mas se você for uma ração que eles não gostam, eles não vão comer. Né? Então eles têm um livre-arbítrio restrito. Quanto mais eles evoluem, mais livre-arbítrio eles têm. Que nem aquela chimpanzé. Ela teve a opção de falar a verdade ou mentir. Quando ela escolheu mentir, ela já está exercendo o seu livre-arbítrio, de uma maneira errada, mas já está. Né? Então, na Revista Espírita também fala, há uma lei geral que rege os seres da criação, animados ou inanimados, é a lei do progresso. Os espíritos estão submetidos a ela pela força das coisas. Né? Então, fica bem claro que eles evoluem. Vamos passar. Aí outra coisa que o pessoal pergunta muito, os animais sentem dor, possuem sentimentos ou emoções, né? Então sim, cada vez mais a ciência vem confirmando esses fatos que aquelas pessoas que convivem com os animais nunca tiveram dúvida. E além da ciência, o espiritismo, né? Então aqui a gente tem de novo um pedaço daquele manifesto de Cambridge, e a gente vê também no Mandato de Amor o Chico Xavier falando, né, através do Emmanuel falando através do Chico Xavier, quem ignora que a vaca sofre imensamente ao caminho do matador? Quem duvida que minutos antes do golpe fatal, os bovinos derramam lágrimas de angústia? E a ciência mostra justamente isso. Mostra que eles sentem medo, sentem dor, sentem horror, né? Sentem empatia quando vê o outro lá morrendo. Né? Tem alguns experimentos que a gente vê. Tem um experimento que é com 2 galinhas. Então a galinha bica um botãozinho vermelho e cai a ração para ela. Aí ela aprende aquilo, que se ela picar o botãozinho vermelho, cai a ração. Aí uma hora eles fazem assim, quando ela pica o botãozinho vermelho, cai a ração, e uma outra galinha leva o choque, sente uma dor, e ela vê a outra galinha sentindo dor. Aí quando a galinha começa a associar que ela pica aquilo lá, cai a ração e a outra sente dor, ela prefere passar fome, morrer de fome, do que fazer a outra sentir dor. Então ela tem essa empatia e essa piedade do outro ser. Né? Então também o Marcel Benedetti fala também, os animais, assim como nós, possuem um sistema nervoso que serve para fornecer informações sobre o meio ambiente em que está. A dor, que é uma interpretação desse sistema corporal, serve para indicar a presença do perigo ou risco para a sua sobrevivência. E aí fica uma motivação para a gente ser vegetariano também. Né? Agora, o pessoal, né, que gosta de pegar no pé dos vegetarianos fala assim, mas a planta não sente dor também? E aí a gente leva essa frase do Marcel Benedetti em consideração. Que assim, a planta não tem um sistema nervoso definido, não tem nada que indique um sistema nervoso, não tem nada que indique um cérebro, não tem nada que indique nervos. E se a gente for pensar com bastante clareza, já pensou como Deus ia ser malvado
se fizesse uma planta sentir dor e não poder fugir, não poder se esconder, não poder se defender, né? Quando viesse o fogo perto dela, ela sentisse dor e morrer queimada sem poder escapar, né? Então, por ela não poder se movimentar, seria muita malvadeza de Deus, né? Que é muito bom e o mais justo e o melhor de todos, né? Nós, e o melhor de todos eu tenho inimaginavelmente, fazer uma planta sofrer sem ela poder fugir, sem poder se defender, sem poder se proteger, né? Então, a gente fala, né? Cuidado com o cão, ele tem sentimentos. Sentimentos, emoções e sente dor, né? Aí outra pergunta que o pessoal faz, se eles não têm expiação, por que eles ficam doentes, né? Então os animais ficam doentes e passam por sofrimentos não para compensar ou resgatar seus erros, pois seu livre-arbítrio é muito restrito, mas sofrem para que sua consciência se expanda e alcance maior conhecimento. Eles muitas vezes ficam doentes para o aprendizado próprio ou da família. Eles não são escudos também. O pessoal fala muito assim, pegou a doença no cachorro porque estava com mal olhado para mim, pegou a doença no passarinho porque era para pegar em mim. Eles não são escudos. Né? Eles não são escudos que absorvem energia que seria direcionada para a gente, para eles. Né? Então, mas a gente tem que levar em consideração assim, que muitas vezes as nossas vibrações influenciam os animais para que eles fiquem doentes. Então a gente sempre fala assim, que os animais são fumantes passivos. Eles são fumantes passivos. O que acontece? A pessoa está fumando e o animal está aspirando aquela fumaça. A pessoa está nervosa com aquela energia, aquela vibração ruim, e o animal está absorvendo aquela energia por estar próximo. A pessoa está angustiada, está desesperada, o animal está absorvendo aquela energia por estar angustiado, desesperado perto dele. Então eles não são esponjas, mas eles também são que nem fumantes passivos. A casa está num ambiente de confusão, de bagunça, ele vai sentir, até psicologicamente. Né? Quando a pessoa está triste, ele percebe logicamente também fica. Então, além da parte psicológica, tem também essa parte vibracional e de energia. Né? Então, onde a gente vê a justificativa no Espiritismo? Então, o Leão Denis já fala, todos os seres têm de passar pelo sofrimento. Sua ação é benfazeja. O sofrimento é, de modo geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. E o Marcelo Benedetti também fala, à medida que os espíritos da condição animal, por exemplo, expandem sua consciência pela dor, expandem também sua condição de desenvolver sentimentos relacionados ao amor ao próximo, tornando-os aptos a entrarem na outra faixa evolutiva, a humanidade. E aí o que a gente vê? Muitas vezes o animal é impaciente, agitado, nervoso, e ele fica doente e tem que aprender a aceitar os cuidados de uma pessoa. Ele tem que aprender a aceitar o amor de uma outra pessoa. Às vezes ele é independente, ele não quer saber de ninguém, ele fica doente, ele aprende a aceitar a colaboração de um outro ser. Então ele vai expandindo a mente dele. E além disso, a própria família aprende muito. Né? A família aprende a ter paciência, aprende a ter respeito, aprende um monte de coisas naquela situação da doença do animal. E só para terminar, o Chico Xavier também fala, nem sempre o sofrimento está atrelado ao resgate do passado, mas toda vivência atrelada ao sofrimento leva ao aprendizado. Né? Então fica bem claro, né, por que os animais ficam doentes. E do mesmo jeito que eles ficam doentes, né, pelas energias, também pode se beneficiar pelas energias. Então os animais se beneficiam com o tratamento espiritual? Sim, os animais se beneficiam com o tratamento espiritual, mas mais que isso. Muitas vezes eles são instrumentos para que a família e os espíritos possam ajudar aquelas famílias que são membros, aqueles membros da família. E possam ajudar não só os membros da família encarnados, possam ajudar os membros da família desencarnados e também ajudar os espíritos que estão obsequiando aquela família. Então ele faz um serviço completo. Os animais ajudam, né, são ajudados pelo tratamento espiritual e também ajudam a própria família também. E aí onde a gente vê? Até porque, né, os animais não conseguem vir no centro espírita sozinho, não conseguem também fazer o evangelho no lar sozinho, e nem beber água fluidificada sozinho. Né? Então é preciso mesmo que a família participe e nessa participação se beneficie e dê abertura para que os bons espíritos cheguem dentro de casa também, através do evangelho no lar. Então a gente vê na conduta espírita, o André Luiz falando pelo Valdo Vieira, no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que apliquem a seu próprio favor. Então, tanto para o humano quanto para os animais. E o Carlos Bacelli também falando de mediunidade de coração, falando sobre o Chico, né, que sugeriu que o Chico transmitisse um passe no felino. O gato, apesar de agonizante, estava agressivo, ficando a meia distância. A nosso querido amigo começou a conversar com ele. Olha, falou o Chico, você está morrendo.
O nosso amigo pediu um passe e eu, com a permissão de Jesus, vou transmitir. Então você vê que o Chico não deu um passe no gato. Ele transmitiu um passe no gato, né, dos espíritos elevados representantes de Jesus. Né? Por isso que a gente fala assim, o passe tem que ser sempre um passe espírita, não pode ser um passe magnético. Não foi o fluido do Chico que ele passou para o gato. Ele se fez um transmissor dos fluidos, né, dos espíritos elevados para o gato. Então ele fala assim, com a permissão de Jesus vou transmitir, mas você tem que colaborar, pois está muito doente. Em nome de Jesus, ele lembra de novo, né, porque não é ele que está fazendo nada, é Jesus que está, através dos seus emissários, né, ajudando o gato. Você fique calmo e abaixe a sua cabeça, porque quando a gente fala em nome do Senhor, é preciso muito respeito. O gato teve então uma reação surpreendente, esticou-se todo no chão, permaneceu quieto, até que o Chico terminasse o passe. Depois, tomando no colo esse admirável medianeiro do Senhor, pediu que se trouxesse leite e com conta-gotas colocou o alimento na sua boca e o gato tornou-se um grande amigo do meu até nome. Né, para a gente ver o poder que tem, né, um passe feito com amor, com carinho e com a consideração que os animais merecem. Então, outra pergunta, como deve ser o passe para se beneficiar o animal sem nenhum risco? É aquilo que a gente estava falando, que o passe tem que ser espírita e não passe magnético. E a gente sempre lembra aquela história do senhor T, né, que magnetizou o seu cão, que está na revista Espírita, 8 de agosto de 61. O senhor T disse que magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, enquanto o infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de largor consequência à sua magnetização. Com efeito, saturando-o de um fluido aurídeo numa essência superior à essência especial de sua natureza de cão. Ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, propriamente ditos, aniquilaríamos instantaneamente se o mediumizássemos. Então, o que acontece? O passe espírita, ele não usa o fluido da pessoa ou do humano para, né, passar para o animal o passe. Ele se utiliza, os espíritos elevados, se pede para os espíritos elevados dar o passe no animal e praticamente a pessoa fica de figurante, né, na hora do passe. E a gente vê também o Herculano Pires, né, falando também na mediunidade zoológica. Tivemos uma experiência com uma cachorrinha pequinês desenganada pelo veterinário. Com os passes recebidos durante a noite, amanheceu restabelecida. O veterinário assustou-se com seu estranho poder de recuperação. Então, assim, sobre o passe em animais, tem muita gente que tem medo, tem muita gente que tem receio, mas é a mesma coisa que passe humano. Se a pessoa estiver nervosa, agitada, angustiada, com raiva, e for passar um passe numa outra pessoa, e for passar aquilo que ela tem para a pessoa, ela vai passar só o que ela pode oferecer, que é a raiva, a angústia, a dor, o nervosismo. Então, por isso que sempre o passe, independente seja para humano ou para animal, sempre se pede a Deus e aos bons espíritos para que eles auxiliem no passe. E eles utilizem a nossa energia, transformem ela em coisa boa para se redirecionar para os animais ou para as pessoas. Então, a gente sempre fala, tem que sempre ter a colaboração dos espíritos. Se for querer magnetizar, tanto magnetizar uma pessoa quanto um animal, sempre tem o risco de prejudicar. Pode passar. Aqui de novo, a gente vê o Chico, né, com o gato, relembrando aquela passagem que a gente acabou de ler do passe que ele deu no gato. E aqui a gente vê um esquema de como que se faz, né, o passe, como se deve ser o passe espiritual, né, o passe espírita. E se pede, né, para os bons espíritos, e os bons espíritos fornecem aquela energia boa àquele que está sendo assistido. Né, e é assim que tem que ser. Aí a gente vem para outra pergunta. Se os animais evoluem, eles um dia se tornarão humanos? E até aí, por onde a gente já viu, né, vocês já sabem a resposta. Sim, como já foi comentado, a evolução se dá do átomo até o arcanjo. Assim, a alma passa por uma evolução constante, cada vez galgando um degrau mais elevado. Tudo depende do aprendizado e chegará uma hora que os animais adentrarão no reino nominal, assim como o homem evoluído se tornará um dia arcanjo. E aí a gente lembra sempre o quê? Que depende do quê? Do tempo e do aproveitamento do tempo. Uma criança hoje recém-nascida, se ela estudar bastante, se esforçar bastante, um dia ela vai se tornar um médico, um advogado, um engenheiro. Se ela não se esforçar muito, vai demorar muito mais tempo para chegar nessa fase, se ela quiser. Então é sempre assim, depende do tempo e do aproveitamento do tempo. Então a gente vê na Gênesis, todas as almas têm a mesma origem e são destinadas ao mesmo fim.
A todos o Supremo Senhor proporcionou os mesmos meios de progresso, a mesma luz, o mesmo amor. E também, na Gênesis, a alma dos animais segue uma lei progressiva como a alma humana. E que o princípio inteligente, né, que a gente já falou que é a mesma coisa que alma e espírito, de que são dotados, finalmente esses passarão um dia do reino animal para o reino nominal. E na revista espírita também. Pode um animal, a pergunta, né, de Kardec, pode um animal aperfeiçoar-se ao ponto de se tornar um espírito humano? A resposta, ele pode, mas depois de passar por muitas existências animais, seja no nosso planeta terrestre, seja em outros. Então, aí fica essa mensagem final para vocês, né? A nossa palestra já está terminando. Então, eu queria deixar uma mensagem final antes do Chico, né? Que é maior do que eu e mais importante, que é assim, o que a gente pede, independente de ser um pensamento espírita, ou ser um pensamento da ciência, é que todos vocês parem para pensar, principalmente de que os animais sentem dor, que eles têm emoções, que eles têm sentimentos, né, que eles podem sentir medo, horror, terror, dor. Né? Então, quando o próprio Chico falou, quando uma vaca está indo para abatedouro, ela tem medo, ela sente horror. Quando ela é abatida, ela sente dor, ela sofre. Né? E quando o cachorrinho é abandonado na rua, ele sente desespero de estar fora do lugar que ele não conhece, ele sente medo, ele sente frio, ele sente fome. Né? Independente de ser uma visão espírita ou ser uma visão científica, é importante a gente lembrar isso. E que em cada dia, em cada ação, a cada ação nossa, do nosso dia a dia, a gente pode estar ajudando esses animais. Então, muitas vezes a gente pode escolher um shampoo, um sabonete que não é testado em animais, que não faz o animal sofrer para que aquele produto seja industrializado, seja vendido. A gente pode ajudar os cachorrinhos de rua, os gatos de rua, dando comida, água, pode procurar divulgar essas ONGs, ajudar essas ONGs que resgatam os animais. Então, a gente pode escolher entre comprar uma roupa de couro ou comprar uma roupa de um tecido de algodão, porque o couro vem das vacas que são abatidas, que se retira o couro. A gente pode tentar, de repente, mudar a alimentação da gente, tentar procurar diminuir a carne, tentar procurar ser vegetariano, tentar pelo menos pesquisar e saber de onde vem o alimento que a gente come, de onde vem o leite, de onde vem os ovos, de onde vem a carne, para a gente tomar as decisões da gente com consciência. Né? É só isso que a gente pede, que todos vocês procurem se informar de como os animais vivem e de como eles são tratados, para que se tenha consciência nas atitudes e que possa escolher com conhecimento se quer participar de uma coisa ou não quer. Se quer participar, por exemplo, do abate de uma vaca para virar um alimento ou não. Né? Se não quer participar daquilo. Mas se a gente não conhece, a gente não pode nem ter opinião para saber, né, se quer participar daquilo ou não. Né? O que a gente vê o Chico falando? Nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos consideremos que os animais diversos a nos rodearem, a existência de seres humanos em evolução no planeta Terra, são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmo o próprio princípio inteligente. Então, o que a gente vê aqui? Que os animais diversos a nos rodearem a existência de seres humanos. Primeiro que a Terra não é só dos humanos. Né? A Terra é das plantas, dos animais, da natureza. Né? Então, essa responsabilidade a gente tem que ter e tem que pensar. E que ele fala que esses nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmo o próprio princípio inteligente, eles, os animais, aspiram a ser, no futuro distante, homens e mulheres inteligentes e livres. Assim sendo, nós podemos nos considerar como irmãos mais velhos e o mais experimentado dos animais. Você vê que ele não diferencia a gente dos animais, né, os homens dos animais. E se a gente for ver pela ciência, eles estão querendo classificar o homem como um terceiro tipo de chimpanzé. Porque ele é tão parecido com o chimpanzé que entre o gorila e o chimpanzé tem mais diferença do que entre o homem e o chimpanzé. Né? Então, para a gente ver que a gente não é tão diferente dos animais. Então, tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais alteram o equilíbrio natural de seus princípios espirituais, determinando ajustamentos em posteriores existências. A responsabilidade maior recairá sempre nos desvios de nós mesmos, que não soubemos guiar os animais no caminho de amor e de progresso, seguindo a verdade de Deus. Então, nós somos responsáveis pelo sofrimento, pela dor, pela angústia dos animais. Então, nós que vamos pagar depois. Né? Nós que vamos ser responsabilizados e temos que arcar com essa responsabilidade depois. Pode pensar.
contato. Aí depois passar de novo, quem quiser depois pode pegar. E aqui, né, ao final, nós e os animais agradecemos muito a atenção de todos vocês. Convidamos quem quiser conhecer o nosso trabalho. Tem o nosso Facebook, que é Ricardo Capuano, tem o Ricardo Capuano normal, tem o Ricardo Capuano 2. Aqui, né? E tem também o grupo Respeito a Todos os Animais, Naturopatia para os Animais também, no Facebook. E então quem quiser também entrar em contato com a gente é mais fácil pelo Facebook mesmo. Tem também a nossa coluna no Angra, que é o Planeta Animal, né? Também pode ver lá. E essa é a palestra que a gente tinha para vocês, nós agradecemos muito. Espero que vocês tenham gostado.